o quanto vale uma vida, né? Quanto vale um ano de vida, e um ano de vida saudável ou não saudável. Existem várias formas de se fazer isso. Eventualmente, a gente pode olhar através dos estudos de custo-efetividade, custo-benefício, onde a interpretação ou o resultado desses estudos, eles colocam, se vocês lembram, a relação de custo-efetividade incremental, ou seja, o quanto eu ganho a mais com a incorporação de determinada tecnologia em relação à prática usual ou à comparação, e o quanto dividido sobre o quanto eu pago a mais para isso, né? Então, essa é a relação de custo-efetividade. E o limiar de custo-efetividade, ele seria a forma de tentar identificar qual é o valor monetário pelo ganho em saúde, o quanto está se pagando para esse benefício. Em outras palavras, também poderia ser, é interpretado como custo de oportunidade que se tem pela perda de investimento que eu estou fazendo no momento que eu adoto uma tecnologia e não uso esse recurso para fazer algo diferente. Então, relembrando, esse é o painel de custo-efetividade, onde normalmente se coloca num dos eixos a diferença de benefício clínico, aqui expresso por qualis, anos de vida ajustados para qualidade, e no outro se usa a diferença de custos. Dependendo, alguns autores invertem isso aqui, mas só prestar atenção o que está sendo representado para entender os quadrantes. Mas nós temos cenários em que existe uma tecnologia que aumenta a qualidade, aumenta o benefício clínico e ela é mais barata. Ela se situa nesse quadrante, onde aparece essa letra D, que seriam tecnologias chamadas cost saving, extremamente favoráveis e que devem ser incorporadas. Por outro lado, nós temos tecnologias que são menos benéficas, ou seja, traz mais prejuízo e tem um custo maior. Essas aqui, na expressão de estudos econômicos, são ditas como são dominadas pela outra e não devem nem ser consideradas ou incorporadas. Temos tecnologias normalmente antigas ou que estão sendo comparadas, que têm menor benefício e custam menos, aqui no quadrante E, e a maioria das situações, a maioria das tecnologias que a gente vai estar avaliando, elas vão se encontrar nesse quadrante aqui, onde elas vão trazer um benefício em relação ao tratamento usual ou à alternativa que está sendo comparada, mas elas têm também um custo associado. E essa régua aqui, ou essa marca, seria o limiar de disposição a pagar, o willingness to pay ratio, né? O quanto eu estou disposto a pagar para cada ano de vida ajustado para a qualidade de vida. E abaixo desse limiar seriam tecnologias ou relações favoráveis e que eu deveria considerar para incorporar. E quando eu tenho uma situação acima desse limiar, seria muito caro e eu não teria necessariamente que incorporar ou não deveria ser considerado. Então, o que se discute muito é exatamente qual esse ponto de corte, ou qual o valor no qual abaixo eu incorporo e acima eu questiono ou acho que não vale a pena usar o meu recurso nessa tecnologia. Diversos países, ao longo dos anos, aí, nas últimas décadas, têm trabalhado em cima disso, alguns explicitamente escolhendo limiares para o seu processo de tomada de decisão, e aqui vale a pena mencionar o NICE. O NICE é um dos países que primeiro adotou isso, e ele considera entre torno de 20 a 30 mil por quali pounds, né? Um valor razoável de custo-efetividade para incorporar tecnologias. Os Estados Unidos, por muito tempo, calculou os 50 mil, hoje se acredita que esse valor seja um pouco mais, 50 a 100 mil dólares por anos de vida ajustados para a qualidade, que seria o valor estimado para hemodiálise nos pacientes com insuficiência renal terminal. E existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que diz que em torno de 1 a 3 vezes o PIB, né, seria um valor razoável também para países de média a baixa renda. E qual é o racional de ter esse valor definido ou estabelecido? Isso facilitaria na hora de se olhar, de se fazer uma liga, fazer uma tabela, ranqueando todas as tecnologias que precisam ser incorporadas, para realmente estabelecer um ponto de corte e dizer aquelas que não devem ou devem ser questionadas, daquelas que realmente deveriam ser
priorizadas. E muitos países estão adotando esse modelo. A escolha ou o cálculo do limiar de custo-efetividade, vocês podem imaginar que depende de duas coisas. Depende da riqueza do país, o quanto eu tenho condições de oferecer. Quanto mais eu tenho condições de oferecer, provavelmente mais eu vou estar pagando para ter benefício para a minha população e para a minha sociedade. Por outro lado, se eu tenho pouco para oferecer, fica mais difícil. Esse é um estudo feito, uma revisão sistemática de inúmeros trabalhos publicados de tecnologias que foram incorporadas, tentando fazer algo que eles chamam uma avaliação indireta do que seria uma relação de custo-efetividade razoável. E aqui a gente pode observar, né, Estados Unidos com $100 mil por quali, Noruega mais alto ainda, alguns outros países aqui, UK, eles botaram até um valor maior do que eles explicitamente consideram, e o Brasil ficaria então na ordem de 20 a 30 mil. Alguns estudos sugerem um valor menor até de $13 mil por ano de vida ajustados para a qualidade. A grande questão, e precisamos fazer essa reflexão quando a gente olha esse tipo de estudo e na perspectiva desse paradigma de avaliação de tecnologia em saúde, é o quanto os benefícios ou as tecnologias que a gente está considerando, elas são comparáveis. É bastante, às vezes, complexo tu fazer uma avaliação de um equipamento, de uma tomografia, onde o ganho não é direto. Né? O ganho em fazer um diagnóstico mais preciso, mais acurado, ele passa pelo pressuposto de que tu vai ter um tratamento para ser instituído, que esse tratamento vai chegar no momento adequado e que o paciente vai ter o benefício que se espera. Por outro lado, se tu tem medicamentos e fármacos, isso está se tornando cada vez mais fácil de fazer essa comparação e usar uma métrica comum. Situações de emergência, situações de risco de vida imediato são mais difíceis também de se quantificar. E da mesma forma, equipamentos, aqui tem uma cirurgia robótica, equipamentos às vezes estão relacionados hoje com um investimento expressivo para começar uma inovação, desenvolvimento de um novo produto e até chegar num patamar que possa ser usado em larga escala e depois de um período, uma curva de aprendizado, ele tem um gasto muito maior. Então a gente tem que ter isso em perspectiva quando se discute avaliação de tecnologia.